noite, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, a todas, a você que está entrando aí conosco. Estamos aguardando o pessoal chegando para estarmos juntos louvando ao Senhor. Mais uma noite, né, na presença do nosso Deus, para louvar e engrandecer o nosso Deus. Amém? Graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos e bem-vindas para estarmos aqui nesse tempo, nesse horário, louvando ao nosso Deus no culto, nosso culto, quinta-feira, às 7h30 da noite. Amém? Culto da Igreja Metodista Vital Brasil. Estamos aqui para louvar o Senhor. Estou esperando você entrar, os irmãos estão vindo, chegando aí, se aproximando, entrando aí no chat para falar conosco. Queremos dar boas-vindas a todos, a você que está chegando aí, que está vendo também esse vídeo, seja bem-vindo. Que o Senhor Jesus possa estar aí com você nesse momento. Vamos estar louvando ao nosso Deus nesse tempo, ouvindo a palavra do Senhor, amém? Também intercedendo, lembrando que nós estamos intercedendo ainda pelos nossos irmãos lá em Petrópolis, né? Pelas famílias, pelas crianças. Também intercedendo por essa guerra lá na Ucrânia, pelas famílias, principalmente as crianças, para que haja paz sobre as pessoas nesse tempo, principalmente sobre nós, amém? Eu quero convidar então você, nesse momento, a estar orando junto comigo, para darmos início a esse momento de louvor, de oração, de comunhão, possamos estar juntos agora louvando ao nosso Deus, amém? Vamos orar. Aí mesmo onde você está, feche seus olhos, conecte ao Senhor nesse momento. Ó Pai, nós queremos te louvar, te engrandecer, ó Pai, porque hoje é o dia que o Senhor fez. E, Senhor Deus, nos alegramos, regozijamos no Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor está no meio de nós. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor ali está. Nós cremos que o Senhor está conosco. Eu creio que o Senhor está aí com esse irmão, com essa irmã que está assistindo, que está ouvindo, que está participando. Eu creio que o Senhor está aqui comigo nesse momento que eu estou ministrando e falando. Eu creio que o Senhor está ao nosso lado, caminhando conosco, ó Pai. Eu te peço, fique conosco nesse tempo, ó Pai. Visita-nos, Senhor, neste tempo. Que, Senhor, esse culto, Senhor, dessa noite, seja, Senhor, para louvor e engrandecimento do teu santo nome, ó Pai. Te peço que o teu Espírito fale conosco, que o Senhor ministre a tua palavra nos nossos corações. Venha até nós, Senhor, nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Convido você a estar junto comigo agora, lendo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 125. Amém? Salmo 125. Convido você a estar abrindo aí e leia junto comigo. Amém? Diz assim: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a sua mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-lo-ás o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Aleluia, glória a Deus. Quero que você fique com esse Salmo, verso 1, né, aí no seu coração, na sua mente, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então sejam bem-vindas e bem-vindas. Vamos estar agora louvando ao nosso Deus com hinos de louvor ao Senhor. Aleluia.
levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Graça e paz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos e irmãs? Quero ainda compartilhar com você a palavra do Senhor para nós essa noite, amém? Queria que você pegasse aí a sua Bíblia para estarmos acompanhando, você possa estar lendo aí junto comigo a palavra do Senhor, que está lá em Mateus capítulo 14. Abra aí a sua Bíblia para juntos compartilharmos essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, que tem falado comigo durante essa semana, e eu quero compartilhar com você para que você também sinta o seu coração aquecido durante esse tempo. Amém? Mateus 14, a partir do verso 13. Você já deve ter ouvido e lido também essa palavra, esse pedaço, né, da palavra do Senhor, que fala sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Diz assim, Mateus 14, leia aí junto comigo. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra.
Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, glória a Deus. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nesse dia. Aleluia. Vamos orar pela palavra? Senhor, nós te louvamos, Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade. Queremos, Senhor Deus, te engrandecer e dizer que só o Senhor é Deus. Precisamos de ti, dependemos de ti, ó Pai. Estamos aqui nesse momento, Senhor, para ouvir, Senhor, a tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa compartilhar conosco aquilo que nós precisamos, para que o Senhor produza em nós, Senhor Deus, arrependimento. Produza em nós, Senhor, ó Deus, a tua palavra viva, Senhor. Produza em nós, Senhor, ações do teu Espírito Santo. Abençoa essa pessoa que está aqui comigo, ouvindo essa palavra, e que ele também seja tocado, ela seja tocada pelo teu Espírito, naquilo que o Senhor determinou, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, esse texto de Mateus 14, ele nos fala sobre a multiplicação, mas eu não quero falar exatamente sobre a multiplicação, esse milagre. Eu quero falar sobre um milagre de alimentar, Temos visto, nós vemos, né, muitas pessoas, campanhas, empresas, instituições fazendo uma campanha contra a fome. Como é terrível essa questão da fome, passar fome, você ter esta necessidade e não poder dar comida, não poder se satisfazer ou dar para a sua família ou dar para os seus filhos. Nós vemos, principalmente na África, principalmente algumas crianças, aqui no Brasil mesmo, no interior, algumas cidades, vemos também próximo a nós, com a pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos, perderam o que estavam fazendo. Temos visto multiplicar essas pessoas que têm estado na rua pedindo alguma coisa para ajudar, porque estão até passando fome. Que terrível é essa situação e você passar fome, né? Eu não tive essa experiência. Claro, todo mundo já teve fome. Você já trabalhar o dia inteiro, de fazer um jejum, de estar em alguma situação em que você ficou com fome ou não podendo comer, ficou com seu corpo, né, com necessidade. Então, acho que todos já experimentaram isso. Mas passar fome mesmo, a necessidade, faz com que as pessoas, né, tenham até o seu corpo desnutrido, impossibilitando várias coisas de desenvolver, principalmente as crianças. Vemos que elas ficam raquíticas, com algumas impossibilidades. Mas eu não quero falar exatamente da fome natural. Nós temos que ajudar, temos que estar com o nosso coração sensível, principalmente nesse tempo, a ajudar as pessoas. Nossa igreja mesmo tem feito campanha, ação social para ajudar, para entregar cestas básicas. E eu lembro você que você pode estar trazendo domingo agora o seu quilo de alimento para ajudar na ação social. Mas eu quero falar também de uma fome que avassala também o nosso país, a nossa sociedade, que é uma fome espiritual.
uma fome espiritual. As pessoas, elas estão carentes, elas estão sedentas. As pessoas, você vê que elas estão multiplicando o ódio. Cada vez mais as pessoas têm vivido de uma forma que você vê que não tem, que elas precisam do Senhor, precisam de uma palavra, precisam de algo para alimentar a esperança e a fé dessas pessoas. E aqui para esse texto eu trago, né, para nós, que esse texto ele descreve um acontecimento físico natural. Aquelas pessoas ali foram ver e ouvir Jesus, receberam o milagre, mas elas também estavam com fome. E quando nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, a gente pode ver, né, que devemos ser solidários, ter compaixão, ajudar aquelas que estão passando fome, mas essa fome espiritual também assola a nossa sociedade. Nós vemos que a nossa sociedade está cada vez mais doente, né? As pessoas não conversam mais, elas se atacam, a gente vê as pessoas matando uns aos outros cada vez mais, e certas com violência, que a gente fala assim, não é possível o ser humano fazer isso com uma criança, fazer isso com uma mulher ou com uma pessoa mesmo. Então a gente vê que também a sociedade carece de um alimento espiritual. Assim como aquele povo estava faminto de alimento físico, há um povo também faminto de alimento espiritual. As pessoas estão sem esperança, as pessoas estão sem a luz de Cristo em suas vidas, né? Sem uma palavra de ânimo, sem uma palavra de esperança, sem palavras específicas. E aqui nesse versículo 15 especificamente, nós vemos os discípulos falando para Jesus. Eles identificam isso na multidão e falam assim para Jesus: Jesus, libera as pessoas, né? Porque eles reconhecem que ali o lugar é deserto, ali há falta de água, ali há falta de alimento onde eles estão. Então, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós também identificamos isso. Tem se tornado uma sociedade deserta espiritual e até, vamos dizer, né, de sentimentos, que a gente antigamente não via tanta violência dessa forma. E aí eles reconhecem, eles falam assim, o lugar é deserto, lá no verso 15. Então, lugar árido, lugar que precisa de água. E a água, na palavra de Deus, fala que a água é o Espírito Santo. Então, há lugares, há espaços que estão sedentos, que precisam da atuação de um Espírito que traga vida, que traga água, né, para transformar essas vidas. E logo depois, no verso 16, Jesus vira para eles e fala assim: eles não precisam se retirar. Eles não precisam se retirar daqui. Dai-lhes vós mesmos de comer. Eu quero que você sublinhe essa frase aí na sua Bíblia. Jesus vira para os seus discípulos, que estavam reconhecendo a necessidade, e Jesus fala para os seus discípulos assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Então, o interessante é que quando os discípulos reconhecem que as pessoas estavam com fome, eles pedem para Jesus deixar as pessoas irem embora, né? Para que elas pudessem comprar pão por elas mesmas. Então, eles estavam ali transferindo a responsabilidade para as outras pessoas, para outros, ou para as próprias pessoas que estavam famintas. Mas Jesus ali estava dizendo: não, discípulos, meus discípulos e minhas discípulas, essa responsabilidade é de vocês. Eu estou lhe dizendo que para vocês dar para essa multidão, para vocês darem para essa multidão o que comer. Então, Jesus, o que Jesus está fazendo quando ele diz isso? Ele está nos imputando, transferindo para nós essa responsabilidade de alimentar os nossos irmãos e as nossas irmãs, quando ele fala isso e quando ele diz isso.
E aí, o que isso significa? Ele está dizendo que nós somos responsáveis. Ao olhar para a sociedade, ao reconhecer a sociedade, a ver a necessidade em que essas pessoas estão passando, que essas pessoas estão se tornando, a violência, o ódio, a falta de amor, nós estamos reconhecendo isso, nós estamos vendo isso perto de nós. Então, Jesus está dizendo que é nossa responsabilidade, sim, como igreja do Senhor, dar o alimento a essas pessoas. E eu quero desenvolver um pouco isso em duas coisas. Primeiro, quando Jesus disse isso, ele está dizendo para mim e para você, a igreja de Cristo, dizendo que nós temos dentro de nós, dentro de você, o que você precisa para alimentar essas pessoas. Amém, amados? Dizendo que nós temos essa instrumentalidade, nós já temos esse poder, nós temos essa estrutura. Deus já nos deu, já colocou dentro de nós, nós temos esta palavra para ministrar para as pessoas, né? Nós temos essa capacidade de ministrar para as pessoas levando vida, ou seja, levando Jesus a essas pessoas necessitadas, a esses lugares desertos, a essas pessoas carentes de Jesus, de uma palavra de esperança, a essas vidas. Então, ele jamais pediria algo para os seus discípulos de qual ele não soubesse que eles fossem capazes de fazer. Então, se ele estava dando essa oportunidade aos seus discípulos, é porque ele estava dizendo, ele estava reconhecendo, através disso, falando para os seus discípulos: vocês têm dentro de vocês capacidade de estar oferecendo conforto, palavra, alimento à multidão carente, a esta sociedade carente, doentia. Estão dentro de nós já essa possibilidade. E a segunda coisa, quando Jesus disse isso, dai-lhe vós mesmos de comer, ele está dizendo assim, que você só precisa começar, que você só precisa crer. O que acontece, amados? Muitas vezes o inimigo, ele vem sobre as nossas vidas, né? Diz a palavra de Deus que ele veio para roubar, matar e destruir. Então, muitas vezes ele vem e rouba de dentro de nós, como a parábola da semente, ele rouba dentro de nós a palavra do Senhor. Então, ele vai trazer para nós dúvidas, vai tentar tirar o seu ânimo, vai trazer assim, não, eu não vou falar para essa pessoa, o que será que essa pessoa vai pensar de mim? Ou o que será que essa pessoa vai falar, vai me achar um crente, vai me achar um fanático? Ou essa pessoa não é crente, ela não vai aceitar esta palavra. Mas o inimigo, ele muitas vezes vem tirar isso de nós, essa coragem que o Senhor Jesus já nos deu. Então, o Senhor Jesus, a palavra do Senhor estando em nós, nós já temos a semente suficiente para dar aos outros o que comer. Então, você tem que dar o que você já tem. É Jesus que te encoraja. É Jesus que fala para os discípulos, dá vocês a comer a multidão. Eles não tinham ali pão, não tinham ali alimento, mas Jesus estava falando que a partir deles poderia surgir o milagre, poderia surgir a esperança, poderia surgir a palavra. Amém, amados? Então, nós somos a igreja do Senhor nesta terra, nesse tempo, nesta hora. Se você está aqui neste século, nesse tempo específico, é porque o Senhor já te levantou como igreja do Senhor para você ser testemunha aqui na terra. Em nome de Jesus, aonde quer que você for. Amém? Então, quando Jesus faz um milagre, ele parte de algo que eles já tinham. Então ele fala, veja o que tem. Então os discípulos vão atrás, encontram, aqui é apenas um rapaz que tem apenas uns peixinhos, alguns pães. Então Jesus pega algo de dentro deles, algo do meio da multidão, algo que já estava ali, que os discípulos encontraram para fazer o milagre. Então, é um tempo de nós fazermos algo para levar esse
pão, para levar esta palavra, para levar essa esperança. Quem sabe o seu vizinho que está aí ao seu lado, que está passando tanta necessidade quanto você, é a pessoa no posto, é ali uma pessoa na fila do supermercado, é ali um parente seu, uma pessoa que também está ali no meio daquela multidão, passando fome, necessitando, carecendo de Jesus. E nós, como igreja do Senhor, como discípulos de Cristo, andando com o Senhor, temos essa responsabilidade de alimentar. O Senhor está nos dizendo essa noite: deem vocês de comer à multidão. Então, levar uma palavra, né, de alimentar alguém com amor e não com ódio, alimentar as pessoas com palavras de esperança e não com palavras de derrota, alimentar as pessoas com a palavra de Jesus, com um versículo, com um testemunho, com algo que faça combater essa violência, esse ódio no coração da sociedade e das pessoas. E por último, amado, no verso 19, né, diz também que depois que partiu, deu aos discípulos e os discípulos distribuíram. Vamos ler aqui, veja aí comigo, bem no verso 19. Está escrito assim: e tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E preste atenção agora, depois, tendo partido os pães, deu para quem? Deu aos discípulos, e os discípulos, e estes à multidão. Então veja como que é a metodologia de Jesus, não só em falar, não só em ensinar, mas também continuando enfaticamente a dizer: eu fiz um milagre, eu multipliquei através do que vocês já tinham, mas quem vai alimentar a multidão? Estou passando isso para vocês. Então, mesmo depois de ter feito o milagre, mesmo depois de ter repartido o pão abençoado, ele entrega aos discípulos, e os discípulos é que distribuem a multidão já organizada ali naquele lugar. É muito interessante essa metodologia de Jesus. Eu creio que enfaticamente Jesus estava dizendo: alimente a multidão, alimente esse deserto, esse povo faminto, essas pessoas carentes de esperança, de fé. Alimente. Jesus já deu isso para você, meu amado. Não deixe que o inimigo tire isso de dentro de você, colocando insegurança, colocando medo, colocando dentro de você vergonha. Mas nós somos testemunhas do Senhor nesta terra. Amém, amado? Então, ele distribui. Então, essa é a sequência natural de Deus. Jesus estava didaticamente falando que Deus nos dá para que nós possamos dar aos outros. Então, esta é a oferta repartida e dada. Deus nos transforma, Deus nos enche para que nós possamos encher as outras pessoas com esta palavra, com este amor de Jesus. Amém, amados? E quando ele distribui, no final, lá no último versículo, no versículo 20, diz assim: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda quantos? 12 cestos. E quantos discípulos eram? 12 discípulos. O que Jesus ainda está enfatizando aqui, amado? Que quando você dá, quanto mais você reparte, quanto mais você oferece, mais lhe é também dado, mais lhe é ofertado, mais lhe é abençoado. No final de tudo, diz ali, mais de 5 mil homens, além de mulheres e crianças,
comeram e ainda sobraram 12 cestos, ou seja, cada discípulo ali em que dividiu, em que ofertou e que alimentou a multidão ainda recebeu um cesto, cada um, para levar para a sua casa, cheio de pão e cheio de peixe. Ou seja, a palavra do Senhor, ela fala, né, que melhor é dar do que receber. Então, isso é uma lei natural, espiritual, que quanto você dá, quando você reparte, você também recebe. Amém, amado? E ali os discípulos ainda levaram daquilo que sobrou, levaram a mais. O que fala sobre sobrar? É o a mais. Além daquilo que você já recebe do Senhor, é um milagre extra, é uma bênção extra, é que você falando assim, glória a Deus, de receber algo que eu nem imaginava em receber, uma bênção que eu nem imaginava em receber, ou uma alegria dentro de mim, que eu nem imaginava em receber, mas o Senhor me deu, o Senhor me ofertou. Então, eu creio que esses 12 cestos simbolizam ainda a superabundância de Deus, que Deus tem preparado para a sua igreja, aquela igreja que vai e que alimenta. Então, eu quero deixar para você esse desafio. Eu quero terminar ainda lendo João 6:27. Abra comigo para terminarmos. João 6:27. E eu te desafio essa semana a estar compartilhando com alguém a palavra do Senhor. Amém? João 6:27. Diz assim a palavra do Senhor. 27 não, desculpa. João 6:35, verso 35. Eu ia ler do 27 ao 35, mas vou ler só o verso 35, que diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que João está falando aqui, o Evangelho? De que este pão, para alimentar o faminto, para desertificar as áreas ruins, desertas da nossa vida, esse pão que nós precisamos compartilhar com as pessoas é Jesus Cristo. Não precisa muita alegoria, não precisa muito entendimento, muito estudo. O evangelho é simples, é falar de Jesus, é falar do amor, é compartilhar o pão da vida, aquele que pode saciar a fome espiritual da nossa sociedade, do mundo em que nós estamos vivendo hoje. Amém? Compartilhe essa palavra, compartilhe o pão que alimenta a vida das pessoas, em nome de Jesus. O Senhor já colocou em você esse pão, Ele já te deu e já te alimentou. Então seja solidário e compartilhe este pão com os seus irmãos e aqueles que precisam. Vamos orar, eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, esta palavra ministrada a cada coração, Senhor, essa noite, que nós lemos, Senhor Deus, ó Senhor, a porção da Tua palavra, e eu creio que o Teu Espírito Santo ministrou no nosso coração aquilo, Senhor, que o Senhor quer para nós. E que o Senhor agora possa estar, Senhor, movendo, Senhor, os corações, Senhor, a despeito das pessoas, das multidões famintas, das pessoas que estão precisando, Senhor Deus, do testemunho da igreja, muito mais neste tempo, Senhor, que possamos, como os discípulos do Senhor, entender, Senhor, que através de nós, através da nossa vida, através do nosso testemunho, pessoas podem ser tocadas e alimentadas pelo Senhor Jesus, que é o pão da vida, o pão do céu, o pão que nos alimenta. E que este pão também, Senhor, esteja com esse irmão, com essa irmã, essa noite, fortalecendo as suas vidas, Senhor, compartilhando esse ensinamento, Senhor, com eles. E que o Senhor possa, Senhor, nos alimentar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que você fique com essa palavra do Senhor para o seu coração. E eu te desafio esta semana, como sempre eu tenho falado às quintas-feiras, trazendo um desafio, trazendo algo para nós fazermos. Durante essa semana que você esteja compartilhando o pão, alimentando as pessoas, como Jesus disse,
dai-lhe vós mesmos de comer. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Se tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima quinta-feira. Que Deus te abençoe. Aleluia. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão.